declarada aberta a sessão. Nossa convocada de hoje, a professora Cássia Aparecida, já se encontra aqui. Professora, obrigada pela presença. E só para deixar muito claro, o intuito dessa CEI jamais é desqualificar o trabalho de qualquer servidor, pelo contrário, a gente poder identificar onde estão os gargalos e poder contribuir com a CEI. A gente sabe que vocês não têm um poder de mando ali, de comando, então a gente entende essa responsabilidade, o que é de cada um, mas é importante que a gente consiga entender algumas coisas que se passam para que a gente também possa contribuir. Então, muito obrigada pela presença. Eu vou fazer algumas perguntas que é de trâmite normal, só para constar na nossa ata. Seu nome completo? A Cássia Aparecida Bringel. Qual a função na rede municipal? Eu sou professora concursada da rede municipal de Goiânia desde 2002 e atualmente eu presido o Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Qual que é o período de mandato da senhora? São de 2 anos. Então, eu estou no meu segundo mandato, que ele é 2019 e 2020. Ok. Qual segmento a senhora representa no Conselho? O Executivo. Pode falar um pouquinho das atribuições do Conselho? O Conselho Municipal ele é criado por uma lei municipal, 7.771 de 97, que é decorrente da Constituição Federal, por conseguinte da LDB. Então, assim, no artigo 11 da LDB, compete aos municípios, lá vai estar a competência tanto da União, do Estado, como do município, de quais seriam os órgãos que seriam autorizadores do funcionamento das instituições de educação. Então, assim, é com base neste artigo, que tem seu amparo na Constituição, que o Conselho é criado em 97, como em lei, como órgão autônomo, dentro da administração pública, com funções bem específicas, que é de autorização. A gente tem função de controle social, fiscalização e também de consultas. A gente responde a consultas tanto da Câmara como da Secretaria Municipal de Educação. Mas a competência primeira é ser normativo. Okay. Eu tenho chamado muita atenção disso em todos os espaços que eu vou. Da educação, principalmente no que tange à autorização das instituições públicas e privadas de educação infantil e públicas de ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental público. Para isso, nós temos 2 resoluções normativas, que eu trouxe os documentos aqui. Uma é a Resolução 116 de 2013, que normatiza o ensino fundamental público, e a outra é a Resolução 120, que normatiza a educação infantil pública e privada no município de Goiânia. Ele é normativo, consultivo e deliberativo? E fiscalizador. O Conselho precisa dar autorização para uma escola funcionar? O prédio físico precisa mesmo ele sendo alugado ou não, o Conselho precisa se manifestar acerca disso? Inclusive, eu recebi um comunicado de vocês no que diz respeito a isso, trouxe a resposta aqui. Então, vamos por parte. Na verdade, nas 2 resoluções vai estar descrito o seguinte: nenhuma instituição, pública ou privada de educação infantil ou pública de ensino fundamental deveria funcionar sem o ato autorizador do Conselho. Certo. E o que nós autorizamos? A educação. Questões como foi posta aí de locação de imóveis, se o Conselho vai diretamente estar ligado a isso, mesmo dessa locação ter sido está em processo, essa não é competência do Conselho. Vocês não analisam o prédio físico? Não, nós analisamos o prédio físico quando é protocolizado o processo no Conselho. Todo prédio físico que funciona em educação, nós analisamos. Certo. Nós não analisamos trâmite de documentação para contratação. Isso não é competência nossa. Agora, todo prédio que funcionar uma escola pública ou privada de educação infantil ou pública de ensino fundamental, nós, à luz da resolução, daquilo que nos compete, nós fazemos as observações em loco. Quais os documentos o Conselho exige para autorizar o funcionamento de uma escola? Eu vou pegar aqui a resolução para ficar bem claro.
No que diz respeito a 116, vai estar lá no artigo... Depois, se a senhora puder entregar. Sim, eu vou deixar disponibilizado. Ela falou, né? Que trouxe para Eu estou, inclusive, trazendo a resposta ao que me foi solicitado via ofício. Nós vamos analisar todos os aspectos, né? Administrativo, pedagógicos e de estrutura física. Mas, para que seja feita a abertura do processo de autorização, vai estar descrito no artigo 47 quais são os critérios. Então, o que a gente pede para a abertura de processo? Porque é um trâmite que ele tem, vamos dizer assim, etapas. Nós exigimos um requerimento, né, em que a diretora da escola encaminha ao conselho. Nós exigimos uma cópia da lei de criação e denominação dessa instituição, que eu estou falando das instituições públicas. Nós exigimos um decreto municipal de nomeação do diretor e do secretário, cópia do projeto político-pedagógico do ano de protocolização do processo, quadro funcional com a relação nominal dos profissionais das áreas pedagógicas, administrativa com a respectiva qualificação e função, o certificado de conformidade de expedição do Corpo de Bombeiros atualizado, ou seja, com validade vigente, alvará da autorização sanitária municipal atualizado, ou seja, também vigente, e relatório da Unidade Regional de Ensino, URE, a qual está jurisdicionada a escola, com detalhamento das condições de atendimento educacional. Então, isso aqui é a documentação que eles precisam apresentar às instituições públicas. Certo. As escolas, porque o do CEMEI ele vai estar no documento da 120, para que faça a abertura do processo. Feita a abertura do processo, vereadora, se a documentação tiver toda ok, onde a gente vai ter um setor lá que chama setor de análise e orientação, ele vai fazer a verificação dessa documentação, o processo transcorre normalmente dentro da casa. Autorizado para a divisão de inspeção escolar, onde estão os nossos servidores que vão às instituições e fazem um acompanhamento in loco de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas nas instituições, seja elas escolas, CEMEIs ou instituições privadas de educação infantil. Nós temos um documento específico, infelizmente eu não trouxe a cópia, mas posso encaminhar posteriormente, que chama Relatório de Verificação Prévia. Nesse relatório de verificação prévia, os outros artigos das resoluções eles estão lá descritos no relatório que o inspetor vai verificar cada item lá. E aí é onde a gente faz a verificação que a senhora está chamando do prédio da instituição, né? Se ele está adequado ao que nós consideramos as condições mínimas, né, para o funcionamento das instituições, que vai estar em outro artigo das resoluções. Feito isso, se tiver adequado, é gerado um relatório, né, que chama parecer, que aí é encaminhado ao Conselho Pleno, passa no Pleno, todos os conselheiros têm acesso a esses documentos, avaliam. Só depois desse processo é que a gente autoriza ou não, por meio de uma resolução, o funcionamento dessa instituição. Então, essa comissão de verificação ela é ligada a vocês ou à secretaria? Ela é do conselho ou ela é da secretaria? Ela é do conselho, são servidores da secretaria. Quem nos fornece os recursos humanos, ou seja, as pessoas para trabalharem no conselho, é a Secretaria Municipal de Educação, isso por força da lei de criação do conselho, inclusive. Mas essas pessoas elas estão lotadas no conselho e fazem esse trabalho no conselho, lotadas na divisão de inspeção escolar. Não são pertencentes ao quadro efetivo de trabalho da secretaria. São servidores públicos, mas que trabalham no conselho. Em relação... enfim, o motivo da nossa preocupação maior, professora, acho que você acompanhou, não sei se foi até algum ofício para a senhora, em relação àquela escola do Crimeia, Sim. Que foi fechada e aí estava lá naquele prédio, inclusive é um prédio que os alunos cadeirantes eles têm que ser carregados, né? Eles não são 5 alunos, se não me engano, lá. O conselho se manifestou acerca daquele prédio ou não? Houve uma apreciação ou não? Eu trouxe toda a documentação da instituição aqui, que, na verdade, é a Escola Municipal Donata Monteiro da Mota. Isso. Está toda aqui. Então, o que acontece? Em 2015, o Donata ele foi... Eu vou trazer todo... Vamos marcar aqui, vamos ter todo um cuidado. Imaginei que vocês tratariam dessa instituição. Por sorte, vamos dizer, quem era inspetor à época
era eu mesma. Eu era a inspetora da instituição, né? Então, assim, os relatórios foram gerados, inclusive, por mim. Então, assim, primeiro, toda instituição no Conselho Municipal ela vai ter essa pasta. Nessa pasta aqui vão estar constando todos os relatórios de acompanhamento da instituição, seja ela pública ou privada. Então, o que acontece? Quando eu assumi essa instituição, porque lá cada inspetor ele tem uma lista de instituições para acompanhamento. Eu estive na instituição, ainda enquanto o Donata estava lá na rua Desembargador Vicente Miguel de Abreu, que é o prédio próprio, né, para entregar uma resolução de autorização. A instituição tinha conseguido essa regularização. Contudo, eu coloquei assim, isso aqui é um relatório em que foi, inclusive, assinado pela pessoa que me recebeu, em que eles diziam que, devido a problemas no teto do antigo prédio, foram encaminhados para esta localização. Então, assim, o que foi apresentado ao Conselho, à época, é que a instituição tinha sido transferida do prédio público para onde era uma instituição chamada, me parece, Grandásio, né, que fica ali próximo ao Bretas, no Crimeia, por conta dessa problemática do teto. Né? E o que competia ao Conselho aqui nesse momento? Assim, eles solicitaram vocês precisam se manifestar quanto à autorização para eles mudarem de local? Não, não é necessário. Não é necessário. Agora, existem alguns artigos aqui na resolução, no caso na 116, que vai dizer do que é necessário também que a Secretaria informe ao Conselho daquilo que é necessário para que haja esses esclarecimentos e também por que está sendo feito essa mudança. Então, assim, a instituição se manifesta ao Conselho por meio do seu grupo diretivo, diretor, secretário, de que, em virtude de problemas na estrutura física, eles estariam sendo mobilizados para esse prédio que era da antiga Escola Grandásio. Então, nesse ínterim, o Conselho eu pessoalmente fui e fiz toda uma apreciação do espaço, né? A gente faz toda uma apreciação a partir do que está descrito na Resolução 116, e nesse relatório aqui vai estar sendo dito disso, né? O que nós observamos ali quando nos deparamos com a mudança da instituição de um prédio para o outro, o que seria necessário de adequação. Então, está descrito aqui nesse relatório. Foi sugerida adequações? Foram sugeridas. Foram ditas aqui aquilo que a gente verificava que seria necessário. A senhora pode discorrer um pouquinho sobre o que foi? Ele é de 11/3/2015. Então, ele vai dizer o seguinte: devido a problemas no teto do antigo prédio, foram encaminhados para esta localização, no caso, a localização do Grandásio. Solicitamos à diretora entrar em contato com o senhor Gilson. Por que eu estou fazendo essa solicitação? Porque existe um artigo aqui na resolução, artigo 60 da resolução 116, que diz que eles precisavam nos apresentar da documentação de pronto que precisaria ser apresentada ao Conselho seria o alvará de localização, o alvará do SERCOM, do Corpo de Bombeiro, vigilância sanitária e o contrato. Por quê? Porque o Conselho ele exige que os contratos de locações eles tenham vigência por mais de 5 anos. É uma exigência das resoluções. Então, eu vou começar por esse artigo aqui de água. Devido ao problema no teto antigo, foram encaminhados para esta localização. Solicitamos à diretora entrar em contato com o senhor Gilson, divisão de compras, para solicitar cópia do contrato de aluguel. Solicitamos que providencie os alvarás de conformidade do Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária. Há no turno matutino apenas uma auxiliar de alimentação, isso aqui é 2015, o que tem prejudicado o cardápio e o lanche das crianças e adultos EAJA. Sobre educação infantil, 2 agrupamentos de crianças de 5 anos, um no turno vespertino e no turno matutino. A profissional lotada na instituição atende os 2 agrupamentos nos 2 turnos de funcionamento. A profissional é graduada em pedagogia, com especialização em educação infantil, e está cursando neuropedagogia. Os agrupamentos têm cada um total de 25 crianças. Total geral de crianças na educação infantil é de 50 crianças. A metragem da sala de atividade é de 33,84 metros. Aí eu coloco aqui a metragem, porque isso é um critério que precisa ser destacado nos relatórios.
Assim, temos 1,35 metros por criança, em desacordo com o artigo 37, inciso 3º da Resolução CME 194. Então, só que eu já fiz 2 solicitações. Solicitei alvará, solicitei contrato, que deveriam ser encaminhados ao Conselho. Disse que existia excedente de crianças pela metragem da turma. Né? Isso aqui foi a Vocês primeira... têm como caçar? Vereadora, a gente caça aquilo que é vigente. Quando a instituição ela não tem ato, ela não tem como caçar. O que o Conselho pode fazer? Determinar encerramento de atividades. Certo. Encerrar atividade é diferente, vereadora Cristina, o conselheiro não tem um poder de fazer o fechamento das portas de uma instituição. Para isso, existe uma outra lei, né, no município em que a gente solicita outros órgãos, como a vigilância sanitária, né, para que ela possa fechar as portas. O conselho determina encerramento de atividade. Agora, baixar as portas, interditar isso nesse formato, o conselho ele não tem essa força legal. Então, assim, a gente precisa estar em diálogo com outros órgãos que tenham essa prerrogativa para que a gente possa fazer o encerramento definitivo de uma instituição. Então, aqui, o que a gente faz? A gente orienta. Então, essa aqui é a primeira vez, entendo, a primeira vez que o conselho, na figura do inspetor escolar, ele está chegando ao espaço, aquele espaço, está fazendo a primeira orientação e, à luz da normativa, ele está já sinalizando para a instituição o que seria necessário. E qual foi a resposta da SME em relação a esses questionamentos? Os documentos... E, primeiro, até hoje a instituição não tem nem alvará de porque eu estou com os recentes aqui. Ela não tem nem... por isso que eu estou perguntando. Em 2015, a senhora solicitou isso. O Conselho, depois que ele requer isso, ele não tem nenhuma medida efetiva que ele pode fazer para que essa escola... Ele vai fazendo os acompanhamentos e fazendo as novas solicitações e aguardando que o gestor se manifeste. E o que eu posso dizer desse caso aqui? É que até hoje essa instituição não apresentou alvarás, né? Ela não tem alvarás. Não tem alvarás. E que eu tenha ciência, que eu tenha ciência também não foi encaminhado. E a secretaria nunca teve nenhuma manifestação? Pode até ter se manifestado, mas a manifestação que o Conselho espera é que sejam encaminhados os documentos. O Conselho, por que o Conselho não se manifestou para o fechamento, como que a senhora disse? Por determinação, primeiro eu não vou responder pela gestão anterior, 15/6 é a gestão de outra presidente, vou responder pela minha. Ok. Existe uma questão social posta aí. Né? Vocês imaginem o que seria o Conselho... Primeiro, vamos em parte. O Conselho é um órgão que ele vai num tratamento ou numa medida que ela é dialógica. Nós vamos dialogando, sinalizando. E eu quero dizer de pronto que o Conselho tem sido muito exitoso nisso, até porque a gente tem muitas limitações para fazer encerramentos, na verdade. A gente precisa percorrer todo um percurso. Por quê? Porque existe um impacto social quando você determina o encerramento de atividades, para as famílias, principalmente. Então, isso é um elemento que pesa muito aos conselheiros, porque isso aqui não é uma decisão de presidente, isso aqui é uma decisão do colegiado. De um colegiado de 13 membros, 9 segmentos lá representados, em que você precisa ponderar muito por que a população é que tem que pagar, né? Pagar, inclusive, com suspensão de atividades das suas crianças, sendo que, na verdade, o que é necessário é que o poder público, todas as instituições ali envolvidas, porque não é só uma questão do poder público, existem órgãos também de controle e fiscalização, estejam ali postos para fazer as devidas cobranças. Então, assim, isso pesa muito na decisão de um colegiado, quando você vai punir uma população que já não recebe o serviço que lhe deveria ser prestado, e você ainda punir com a determinação. Não quer dizer que a gente não tenha já encerrado atividades. Por exemplo, o SEI Menino Jesus, o Conselho determinou encerramento e foram fechadas as atividades naquela instituição. E quero dizer mais, quando você vai fazer uma determinação dessa e ela trata de instituições em que é atendimento público, é necessário um diálogo entre Conselho e Secretaria. Por quê? Porque o Conselho, de forma nenhuma, faria uma determinação sem que a Secretaria garantisse ao Conselho Municipal, por meio de diálogo e reuniões, de que eles teriam, sim, outras vagas em outras instituições para atendimento dessa criança. Então, assim, não é uma decisão tão simples em que simplesmente você encerra e aí termina que quem vai ser penalizado
são as crianças e as famílias. Então, assim, a gente tem muito zelo e muito cuidado e a gente tem percorrido esse percurso do diálogo e dessa cobrança da Secretaria em relação às competências e do que ela precisa fazer para atendimento da população. De 2015 a 2019, a quantidade de alunos nesse colégio aumentou? A senhora sabe informar isso? Eu tenho uma estatística aqui. Olha, em 2015... Porque em 2015 a senhora já apontava que não tinha espaço físico para os que já aqui, estavam ali, né? Aqui destaca que tinha um excedente nas turmas de educação infantil. Inclusive, como vocês podem ter acesso depois aqui, no dia da minha ida à instituição, né, vamos dizer assim, que eu era inspetora lá, eu fiz uma solicitação de atualização do número de alunos. Então, assim, total de alunos no ciclo 1 em 2015. Segundo documento entregue pela escola, né, está aqui, 217. Ciclo 2, 155. E da EAJA, 110. Aí a inspeção ela permanece o tempo inteiro, os relatórios atualizados, nos informando desse número de... A gente pode fazer esse mapeamento, entendeu? Para vocês de dizer quantos são esses, se houve um acréscimo, se não houve um acréscimo. A diretora disse que lá cabem 200 alunos, que hoje tem cerca de 600. Então, houve um aumento, né? Pelo esses dados de 2015 aqui, nós teríamos aproximadamente esse quantitativo que ela está sinalizando, exatamente. A diretora hoje lá é, novamente, a professora Esterlinda, né? Isso. O Conselho faz visita nas escolas para identificar se a estrutura está compatível com o funcionamento ou não? É só quando ela é provocada? Não, ou no processo de abertura? O Conselho, vamos dizer assim, vamos dizer que no que é o alcance, no que é o fôlego da instituição. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho assim, até interessante vir aqui, porque a gente pode elucidar algumas questões que precisam ser elucidadas, inclusive do funcionamento e das condições de trabalho do Conselho Municipal de Educação. Hoje, no Sistema Municipal de Ensino, no que é a competência do Conselho, nós temos aproximadamente 800 instituições para acompanhamento diário. Né? Então, assim, é muita instituição, com a grande maioria, mais de 500, só de educação infantil, estou falando aí instituições privadas e públicas. E eu tenho um quantitativo de efetivo hoje em torno de, que varia quando ele tem algum servidor com licença médica, entre 16 e 18 pessoas fazendo esse acompanhamento. Certo. Depois eu encaminho mais fidedignamente, até demonstrando quem são esses servidores na divisão de inspeção, que são as pessoas que... Então, assim, a gente organiza, vereadoras, o trabalho de forma que a gente alcance o máximo de acompanhamentos possíveis a todas essas instituições. Na minha gestão, especificamente, eu tenho feito um trabalho incisivo de acompanhamento e insistência, principalmente com as instituições irregulares. Né? Ou seja, eu oriento o trabalho da inspeção para que intensifique os acompanhamentos nas instituições irregulares, de forma que elas possam cumprir aquilo que está descrito na normativa e possam se tornar regulares. Por quê? Se tornar regular para o Conselho é o nosso atestado de dizer o seguinte: ok, você está ok do ponto de vista pedagógico, administrativo e da estrutura física. E se vocês me perguntarem se a gente ainda tem um grande número de instituições, sejam elas públicas ou privadas, irregulares, nós temos. E o nosso percurso é esse, ficar ali na insistência, no acompanhamento, nos esclarecimentos. Nós somos muito orientadores de que é necessário que aquelas instituições cumpram aquilo que deveriam para poder estarem regulares no sistema. Então, nas instituições públicas, nós temos acompanhamentos, não menos de que 2 acompanhamentos semestrais para cada uma dessas instituições. Tá. Já estou finalizando, depois já vou passar para a doutora Cristina, mais 2 perguntas. O Conselho tem acompanhado a instalação, tem verificado a instalação dessas salas modulares, porque nós estivemos em 2 escolas com salas modulares em funcionamento e as condições não eram, não eram as adequadas, inclusive faltando cortina, tinha outra que estava com infiltração das salas. E, em relação à mudança que está tendo da secretaria, retirando os alunos de 4 anos e meio do CMEIS e passando eles para a pré-escola,
Algumas escolas que a gente visitou, a secretaria não fez a preparação dessas escolas, com pias menores, o vaso sanitário, às vezes não tem assim, não tem uma proteção. Eu fui numa escola que é tipo um barranco, assim, que o menino pode cair e sair rolando. Então, o conselho ele teve que fazer algum tipo de manifestação ou não, ou isso não passa pelo conselho, tanto das escolas modulares quanto da adaptação dessas escolas que estão recebendo agora essas crianças de 4 anos. Tá, eu vou responder em 2 blocos. Um foi a transferência das crianças de 4 a 5 anos para as escolas, e outra é a questão das salas modulares. No que tange a questão da transferência das crianças de 4 a 5 anos às escolas, o Conselho esteve muito envolvido nesse processo. Nós não fomos, vou dizer, devidamente avisados de que haveria esse movimento. E esse movimento, vereadora, eu tenho, todas as vezes que eu venho aqui à Câmara, eu estou em espaços públicos, eu destaco o seguinte, que um dos documentos mais importantes que nós temos nesse município aqui, ele não está sendo apreciado pelos órgãos e entidades que deveriam ter esse documento como instrumento guia das políticas públicas da educação. Qual é? Plano Municipal de Educação de Goiânia, aprovado por essa casa por meio da Lei 9.606, acho que a vereadora Cristina foi muito presente nesse movimento, né? E é nesse plano que, na meta 1, é exigida a expansão do atendimento, ou seja, a universalização, porque nós não tínhamos a época em que o plano estava sendo gestado ali, as conferências de 2014, que termina, que é aprovado em 2015 por essa casa aqui, ou seja, é uma lei, e que na meta 1 vai estar lá a expansão do atendimento e universalização do atendimento de crianças de 4 e 5 anos. Tá. Como a secretaria ou o gestor público vai fazer essa expansão, não passa sobre a competência do Conselho. Ele precisa cumprir aquela meta e essa meta precisa responder às questões que estão especificadas nessas resoluções, ou seja, com qualidade do que está descrito aqui. Né? Aí a gente discutiu bastante, porque o Conselho, os pais foram ao Conselho por diversas vezes, ali em outubro, em novembro, fazer todas as reclamações que vocês também tiveram aqui desse movimento de transferência. O Conselho Tutelar esteve conosco, também em reuniões onde a gente tratava disso. E o que o Conselho fez a partir de novembro, dezembro? Foi feita vamos dizer assim, uma diligência de trabalho. Solicitamos à Secretaria Municipal de Educação, porque até então nós não tínhamos esses dados, quais seriam os CMEs que estariam transferindo as crianças. Não existe a irregularidade nesse movimento legal. Né? Então, assim, o que acontece? Nós pedimos à Secretaria que nos informassem quantas crianças estavam sendo transferidas, de quais CMEs estavam sendo transferidas e para quais instituições estavam sendo transferidas. Por quê? A partir do momento que nós recebemos esses dados, porque assim, a gente vai sabendo do movimento com o movimento em curso. Né? Então, assim, nós não fomos avisados com antecedência, oficialmente. E para que o Conselho fizesse, inclusive nessas instituições escolares, a apreciação disso que a senhora está dizendo. Né? Esse espaço está ou não adequado para o atendimento dessas crianças. Então, assim, todos esses relatórios eles estão lá no Conselho. E o que o Conselho faz quando ele vai? Ele faz um relatório desses relatórios de acompanhamento. A senhora pode disponibilizar para a gente dessa questão específica? Posso. Entendeu? Oficialmente. Então, assim, nós fizemos foi até um movimento que a gente fez, que fez um relatório específico para que a gente pudesse, porque aí sim é a competência do Conselho, não, vamos dizer assim, interpelar o movimento que ali estava posto, mas de dizer o seguinte, ok, esse é o movimento de expansão ou de atendimento à meta 1, mas é necessário que se atente que, para isso, as escolas precisam estar devidamente, né, adequadas ao atendimento dessas crianças. Do ponto de vista do Conselho, se tivesse sido nos feito vamos dizer assim, um diálogo anterior, nós acreditaríamos que o movimento não teria que ter sido feito desse formato, só que nós não poderíamos intervir nisso, esse movimento de expansão, de como se daria esse atendimento é da Secretaria Municipal. Por quê? Principalmente porque dos relatos que as mães que estiveram ao Conselho fizeram é de que as crianças deixariam de serem atendidas
em período integral para serem atendidas em período parcial. Isso. Entendeu? Então, assim, mas se a gente pegar lá no plano municipal, lá não diz da obrigatoriedade de atendimento integral. Então, talvez a falha aí foi das nossas legislações e que a gente não teve uma atenção tão, vamos dizer assim, com a acuidade necessária de deixar claro que nenhuma criança deveria deixar de ter atendimento integral. Então, não existe, do ponto de vista legal, uma irregularidade. Certo. Mas, assim, talvez o movimento em si ele pudesse ter sido feito de uma forma mais assertiva, principalmente com diálogo com as famílias. Porque o que as famílias disseram ao Conselho Municipal foi: não houve diálogo com a gente nesse sentido. E os relatórios do Conselho estão lá à disposição para que se possa ser feito. E o que eu quero ainda destacar desses relatórios? De posse desses relatórios, o que o Conselho faz? Ele vai sinalizar, como vocês viram agora há pouco, foi feito, né, à época com a instituição Donata, de dizer assim: olha, em relatório é necessário que se organize isso, que se faça isso, que se faça isso, à luz da resolução, né, que se faça as adequações para que se possa funcionar a educação infantil. E isso o Conselho tem feito, né, ali pontualmente com cada instituição, com cada gestor de instituição. E finalizando, porque assim, são vários relatórios, a gente quer finalizar em um relatório único, a gente está nesse processo, para que a gente possa também encaminhar o gestor da pasta, dizendo aqui, ó, identificamos isso, isso e isso, e precisa ser adequado àquilo que diz a resolução para atendimento das crianças. É isso que o Conselho tem feito. Das salas modulares? Das salas modulares. A legislação do Conselho não alcança salas modulares. Mais ou menos, a gente está aí no movimento de expansão de atendimento. Eu entendo isso como um movimento de expansão de atendimento, né? Eu preciso atender, eu preciso dar acesso, e a opção feita por a gestão atual é uma opção de instalação dessas salas modulares. Então, o que chegou oficialmente ao Conselho das salas modulares? Das salas modulares, nós tivemos um ofício que nos foi informado as instituições que receberiam essas salas em 2019, porque a implantação está sendo feita agora no ano de 2019. Então, o que o Conselho tem a dizer disso? Nós não temos nas resoluções alcance, né, de nenhuma artigo aqui vai tratar disso. Então, nós estamos em diálogo no colegiado e pensando em chamar a entidade que talvez hoje seja aquela que possa dizer a vocês e a nós o que é necessário para que se possa funcionar em salas modulares, que, para mim, é o Corpo de Bombeiros. Isso. Eles têm que ter normas técnicas para isso. Então, assim, a gente tem, nas últimas sessões plenárias, dialogando sobre essas questões, de forma que nós estabeleçamos um diálogo com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, para que ele nos oriente, inclusive. Porque, nas nossas normas, hoje, nós não temos alcance nenhum para dizer se está adequado ou não está adequado. O que a gente tem é a informação do número de salas que estão sendo instaladas, né, e que a gente precisa achar o percurso para poder fazer o acompanhamento disso. E o que a gente tem entendido como mais assertivo é fazer um chamamento do Corpo de Bombeiros, porque eles devem ter normas técnicas para nos orientar. Feito isso, nós teríamos, vereadoras, que estabelecer uma resolução específica, né? Porque nosso alcance ele se dá por meio de normativa. Nós não podemos adentrar dentro da instituição e fazer uma observação sem nenhum balizamento legal. Então, nós estamos num movimento em que a gente vai estabelecer um diálogo com o Corpo de Bombeiros, pedir orientações, né? A gente tem interface com o Corpo de Bombeiros por meio de uma comissão, pedir orientações e formular uma resolução, se for esse o entendimento, que a rede ela vai expandir por meio desse mecanismo, né, de instalação dessas salas, de forma que a gente possa acompanhar efetivamente, principalmente garantindo a segurança das crianças, que é algo que a gente tem no horizonte, assim, fica pensando assim, qual é a segurança de fato, né? A gente precisa priorizar essa questão para que não aconteça nenhum tipo de incidente ou de sinistro nas instituições. Obrigada, doutora Cristina. Bom dia, presidente dessa comissão especial de inquérito, vereadora Sabrina Garcês. Bom dia à professora e presidente do Conselho Municipal de Educação, a Cássia Aparecida Bringel. Bom dia a todas as pessoas que acompanham essa oitiva e também quem nos assiste pela TV Câmara. Professora, como a vereadora Sabrina colocou, a motivação principal
foi a situação da Escola Donata Monteiro da Mota. Nós assistimos a várias matérias transmitidas pela TV, especialmente pela TV PUC, que mostrou as péssimas condições de funcionamento e a dificuldade que a escola vem enfrentando desde 2003, né? Então, não é ontem, né? Um prazo aí até bem longo, e deixando claro que o prédio estava sendo desocupado para adequações. Sim. Hoje já não tem mais como fazer adequação, hoje você tem que derrubar e fazer outro. Então, é um dinheiro público que ele vai se perdendo no tempo e a questão vai ficando muito mais cara, muito mais difícil, especialmente para quem depende da escola, que são as crianças e seus familiares, né? A vereadora Sabrina já perguntou sobre o alvará de funcionamento. Diante da não tomada de atitude da Secretaria Municipal de Educação, em não providenciar esse documento, que é o alvará de funcionamento, para além da possibilidade que vocês teriam de pedir o encerramento das atividades, e a gente compreende também o impacto que isso vai causar nas famílias, porque são, em média, 600 pessoas que dependem ali do funcionamento da escola. Então, eu acho que isso também o Conselho deve levar em consideração. Não sei qual eu já participei como vereadora do Conselho. Se vocês têm algum prazo estabelecido, alguma forma de pressão, assim, numa progressão de chamamento para a Secretaria Municipal de Educação, como buscar a solução? Qual é o instrumento que o Conselho tem para, de fato, solucionar? Vereadora, assim, quando eu retomei aqui, inclusive, esses documentos, que eu imaginei que nós trataríamos principalmente dessa questão, teve uma questão que me chamou a atenção no relato, né, na época que eu mesma fiz, é que eu fiz um diálogo com a diretora perguntando se a comunidade tinha tido ciência. Uhum. Se a comunidade, à época ali da transferência, se eles tinham sido comunicados, se tinham sido feitas reuniões, se eles estavam a par, de fato, do que estava acontecendo, porque isso é uma questão que o Conselho exige das instituições. Primeiro, que nenhuma atividade ou tipo de mudança exercida sobre uma instituição, ela não passe pela comunidade, por um diálogo, por um debate, para que a comunidade tenha ciência disso. E aí eu até me surpreendia, porque lá está descrito assim, não, houve um diálogo com a comunidade está ciente e aprovou a ida lá na época para o Grandazzo. Mas se não houve diálogo, como é que a comunidade... Não, isso assim, a diretora, na época, foi porque assim, a gente é uma prerrogativa. Claro. Você vai transferir crianças, por menor espaço que seja, se vai fazer um impacto na vida dessas pessoas. Então, o Conselho ele vai estar sempre atento a isso. Ele vai perguntar assim, qual foi o diálogo que foi feito com a comunidade escolar. Uhum. Então, se está registrado e assinado no relatório nosso que houve um diálogo e que a comunidade estava ciente, né, dessa transferência. Aí eu não dou conta de dizer do diálogo que foi feito lá. A gente pode até tentar resgatar a ata, caso tenha tido feita a lavradura de uma ata lá, porque deveria ter sido feita uma reunião que implica na transferência de uma instituição para um outro espaço, deveria, da parte da direção específica da instituição, ter feito a reunião com a comunidade escolar, e isso está lá, isso está registrado numa ata, porque isso é um documento fundamental. Então, assim, eu fiquei imaginando a época porque é uma fala institucional. Uhum. Então, acho que um documento que nós deveríamos resgatar era esse. Cadê a ata em que foi feito com a comunidade dessa transferência? O que vocês receberam de informações aqui é o que nós recebemos de informações no Conselho e que nós registramos em relatório, de que estavam se transferindo essa instituição lá do prédio do Donata, né, porque iriam fazer pequenos, vamos dizer assim, ajustes, principalmente no teto da instituição à época. Começou assim. E assim, isso é significativo porque a instituição, se ela tivesse em péssimo estado mesmo, assim, o prédio escolar, o Conselho não teria dado um ato à instituição. E ela tinha acabado de receber um ato de autorização. Ou seja, lá na resolução vai estar narrado alguns dos elementos que precisavam serem, vamos dizer assim, adequados, mas o Conselho estava entendendo que, mesmo lá no prédio, a instituição ainda poderia estar funcionando.
Aí há a transferência. O Conselho vem nesse acompanhamento sinalizando durante todos esses anos daquilo que é necessário que a instituição faça as adequações, inclusive a apresentação dos alvarás que eu já disse aqui. Se eu posso solicitar, eu vou encaminhar ao Conselho Pleno, né, e a gente tomar uma deliberação, porque a senhora me perguntou quais seriam as possibilidades, né, mais incisivas com relação a essa situação. Levar ao conhecimento do Conselho Pleno, solicitar uma verificação em loco do prédio escolar, muito significativa por parte da divisão de inspeção, levar para diálogo dentro do pleno, e o que poderia ser feito com base na resolução seria uma suspensão de matrículas. O Conselho pode suspender matrículas. A suspensão de matrículas para 2020. Exatamente. Certo. Professora, em relação às salas modulares, que também era uma dúvida minha, nós temos muita preocupação com a questão de segurança das crianças. Como a vereadora Sabrina relatou, nós visitamos algumas escolas. O valor é um valor significativo, é muito próximo da sala de alvenaria, e ela não é entregue com o devido acabamento, né? O fechamento tem que ser por conta da prefeitura. Então, diante do seu relato, nós estamos aqui apresentando um requerimento para o coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, Devilson Adelino Mateus, pedindo que quem é responsável por atestar essas salas compareça a essa comissão, porque esse é o momento de nós levantarmos todos os dados e tentar garantir a maior segurança para essas crianças. Haja visto que a pessoa responsável da Secretaria Municipal de Educação esteve nessa comissão e ele desconhecia absolutamente o que era aquele material. Ele é a pessoa que atesta o recebimento da sala, atesta que foi entregue de acordo com os parâmetros técnicos, mas ele desconhece o que é aquele material que está descrito. Então, como que eu posso atestar que foi entregue corretamente se eu não sei o que é aquilo? Então, há uma falha flagrante na falta de compromisso e seriedade em relação a essas salas modulares. Então, eu já estou aqui apresentando esse requerimento, porque se o Conselho não tem autoridade para isso... o Conselho não tem legislação. Legislação, nós não temos, porque é uma situação, vamos dizer assim, sugênero, bem específica, que tem sido implantada. Então, assim, eu preciso entrar em contato com um órgão que tem essa condição, que, do ponto de vista do Conselho, é o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, para que a gente possa pensar uma normativa ou uma resolução para que a gente esteja esse alcance. Porque é a situação nova. Então, nós estamos achando os percursos para poder fazer isso. Agora, de posse de uma resolução, aí sim, vereadora, a gente pode dizer assim, olha, e aí passa por tudo isso que vocês têm sinalizado, o tipo de material, que tipo de segurança, o que se diferencia esse espaço de um espaço, por exemplo, pensado de alvenaria. As medidas de segurança são a mesma? Não são? Então, são questões que a gente tem debatido e vai buscar debater com o Corpo de Bombeiro para a gente poder fechar. E qual percurso. É a durabilidade, qual é a vida útil dessas salas? Né? Eu acho que isso também tem que levar muito em consideração, porque é dinheiro público envolvido. Né? Como a vereadora Sabrina colocou, a nossa intenção com o chamamento da senhora a essa comissão é tentar apoiar o trabalho do Conselho, dar visibilidade a ele e também instrumentalizar a problemática que a gente está levantando aqui para que o Conselho possa também participar. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao Conselho, quando a senhora falou da dificuldade de funcionamento. Vocês têm sobre a tutela de fiscalização 800 instituições. Aproximadamente isso. E entre 16 e 18 pessoas que integram o Conselho... Efetivas no campo. Efetivas no campo de fiscalização. Exatamente. No Conselho em si são um número maior de pessoas, que não é o adequado ainda. Não é o adequado. Quantos hoje integram o Conselho? Quantas pessoas? Considerando, inclusive, os que estão de licença, porque a gente tem muita gente de licença prêmio, licença saúde, nós teríamos um total de aproximadamente 48, 47. Eu vou precisar. 48, mais ou menos. Tem algumas aposentadorias recentes. Tá. Isso. Vocês têm um carro para fazer essa fiscalização? Tem motorista, tem combustível? Como é o funcionamento assim físico, o dia -a orgânico? Dia. O dia a dia funciona assim. Os inspetores, que são esses que eu narrei aí, porque varia, porque tem sempre um de licença e tal. Eles usam os próprios veículos.
O que a gente tem, porque, como são servidores públicos, vereadoras, existe uma gratificação que são dos professores e que ela é mantida para os inspetores, que é aquela de locomoção, auxílio locomoção. Então, compreende-se que esse auxílio locomoção ele vai paga esse combustível. Que, na verdade, não paga. Por quê? Porque nós temos instituição que ela vai lá do Cerrado, né, até o último bairro que nós tivemos aqui na região leste. Então, a gente tenta organizar de uma forma que não se torne tão oneroso para esses servidores. Então, assim, tem como medida essa, que eles recebem um auxílio locomoção, e que isso serviria, mas não paga, por exemplo, nenhum... Tem jeton? Vocês têm jeton? Quem tem jeton no conselho são só os conselheiros. Qual que é o valor? R$80,70 e pouco, eu vou um ajuste agora, talvez até menos, por sessão. Tá. Quantas sessões vocês fazem? Assim, nós temos sessões todas ordinárias, as terças e quintas-feiras. Mesmo assim, não dá para cumprir o trabalho que a gente tem. Tá. Então, assim, jeton quem recebe no conselho são os conselheiros, com exceção do conselheiro Diego, porque ele é diretor e há uma compreensão por parte da prefeitura de que, como ele já é gratificado na condição de diretor de escola, ele não receberia jeton. Tá? Ponto. Só voltando. Então, assim, mas a gente tem, por exemplo, a concessão de um carro da Secretaria Municipal às segundas-feiras, manhã e tarde, às sextas-feiras, manhã e tarde, onde a gente cria uma rotina no conselho, né? Nós temos sempre uma rotina por sorteio, para ver quem é o inspetor que irá fazer uso daquele carro para poder ir nas instituições mais distantes, sejam elas públicas ou privadas. A concessão do carro da prefeitura que vai para o conselho para levar esses inspetores às instituições mais distantes, nos bairros mais distantes de Goiânia, nós temos às segundas e sextas-feiras, matutino e vespertino. É o adequado? Acredito que a gente poderia ter uma situação mais adequada. Não é o adequado ainda, mas é o que a gente tem tido, e não é dessa gestão também. Esse era o mecanismo das gestões anteriores também. E que persistiu. E que persiste. Persiste. Professora, em relação às escolas visitadas, que nós visitamos algumas escolas, e a senhora também relata, nesse relatório que a senhora leu parte, no mês de março de 2015, a falta de profissionais para o funcionamento adequado da escola. Né? No caso, aí, a senhora relatou a falta de auxiliares para merenda. Né? Exato. E todas as escolas, aliás, só uma escola lá no setor sudoeste que disse que estava com o quadro completo. Eu me lembro bem, até um CIMEI pequeno, ela disse que tinha o quadro completo, ela não podia reclamar do funcionamento. Mas todas as outras reclamaram a falta de profissionais específicos, quando da presença de pessoas com necessidades especiais ou com deficiência, a pessoa designada para o cuidado específico, todas as outras escolas relataram. O que o Conselho tem a dizer sobre isso? Qual é a metodologia usada aí no trabalho de pressão sobre a Secretaria para que tenha o número adequado de professoras e merendeiras, enfim? Eu até trouxe um ofício recente. Agora, em junho, eu já fiz uma solicitação, né, ao titular da pasta, no sentido de que atente-se para a questão dos déficits, porque chegou ao Conselho Municipal... Pegar a cópia, né, desse... chegou ao Conselho Municipal uma situação bem específica, por meio de uma observação em loco da divisão de inspeção, devido a um déficit. É uma situação bem... que tem até um relatório da Secretaria aqui, e que tinha ocorrido... vamos dizer assim, uma criança desse machucada em virtude de um déficit. Então, assim, se existe algo que é recorrente do Conselho, é essas solicitações por escrito de dizer assim, precisamos estar atento à questão. Nós somos dos déficits nas instituições. Aí eu vou voltar de novo ao Plano Municipal de Educação. Por que eu volto ao Plano Municipal de Educação? Porque lá no Plano Municipal de Educação, lá tem um artigo que vai dizer o seguinte: você teria que ser público. Né, o chamamento público, saber de fato, transparência, grande transparência nessas questões. Então, assim, o Conselho ele vai pelos mecanismos oficiais de ofícios, sinalizando a Secretaria, às vezes em instituições específicas, às vezes sinalizando que é necessário que se faça. Há uma compreensão nossa também, doutora Cristina, que muito desse déficit eles se dão por questões de saúde e adoecimento dos servidores.
Então, são condições distintas de quando você tem, por exemplo, uma aposentadoria ou a ausência, de fato, desse servidor. Então, assim, e o que a Secretaria tem respondido ao Conselho? Por exemplo, eles fizeram um chamamento agora, eles vão fazer fizeram uma seleção, não sei se eles estão em processo, mas eles fizeram o informe disso ao Conselho, de que eles estariam providenciando profissionais, que eles seriam profissionais que estariam principalmente atendendo às substituições, essas com menor tempo, licença maternidade, um profissional que pega 30 dias de licença. Então, se nós estamos no aguardo disso, né? Ver se, de fato, esse movimento que está sendo feito se vai dar conta de favorecer essas instituições que não funcionem sem o devido quadro de profissionais. Agora, nós precisaríamos ter com maior clareza, de fato, quais são os déficits, né? Dar uma aproximada para saber... Vocês tiveram acesso a esse estudo de rede? O estudo de rede, a gente tem acesso quando é solicitado, nós não participamos. Bem, professora, do que nós levantamos aqui na SEI, eu, como relatora dessa Comissão Especial de Inquérito, já vou pedir para serem encaminhados ao Conselho aquelas escolas que relataram déficit, inclusive esse estudo de rede, que nós perguntamos, fizemos várias perguntas aqui, né, e a resposta era sempre... A época do estudo de rede estava adequada, mas um mês depois já não estava mais adequado, né? Então, é muito frágil esse levantamento de dados. Isso ficou explícito aqui na vinda da professora que coordenou esse estudo de rede. Mas nós vamos encaminhar toda essa documentação oficialmente para o Conselho, para que o Conselho possa, né, se apropriar da informação e buscar medidas aí de solução. Uma outra coisa que eu gostaria de... E falando do Plano Municipal de Educação, eu participei ativamente aqui. Infelizmente, o debate ele se restringiu à palavra gênero ou não dentro do plano. Foi uma verdadeira inquisição que aconteceu dentro dessa casa, com uma interferência de membros de igrejas, né? Foi uma situação muito, inclusive, rasa de debate, né? A educação é muito mais importante, muito mais ampla do que isso tudo. E, naquele processo todo, o que me deixou muito feliz foi o cumprimento de um padre que participou ativamente de todas as reuniões, quando elas eram nessa sala ou quando elas eram em auditórios enormes, né? E me parabenizando pela minha postura sempre coerente, sempre mantendo a mesma defesa, que é a defesa da educação. Né? Nós não temos como, hoje, omitir que as escolas precisam, dentro da sua função de instrução, precisam acolher todas as crianças, independente da conta bancária, cor, ou religião ou gênero, né? Mas o debate, infelizmente, se restringiu a isso, e eu gostaria de sugerir aqui para a vereadora Sabrina, o plano foi aprovado, nós nos atentamos também para a questão das conveniadas, porque ali se encerraria, em 10 anos, a relação com as conveniadas. O que Goiânia não vai ter condições de funcionar o sistema de educação infantil sem a participação das conveniadas em 10 anos, quiçá em 20. Né? Eu acredito que há um apontamento para caminhar para tudo ser público, mas a senhora sabe também que não há condições, não teria condições em 10 anos. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu garantir. E eu gostaria de saber da senhora se nós provocarmos um debate, uma discussão, não é da nossa competência como vereadoras, mas tentar garantir, através dessa SEI, que o ensino integral seja obrigatório, porque isso já é mais do que provado a diferença de uma criança preparada de maneira integral ou de meio turno, né? Inclusive aí com premiação que é recente na rede municipal de Goiânia de crianças justamente que foram aí preparadas em turno integral. Então esse debate, acho que a vereadora Sabrina também vai liderar aí através dessa SEI. Vamos tentar destacar essa solicitação de obrigatoriedade de turno integral, né? Porque nós não temos força, isso é competência do executivo. A nossa competência legal tem um limite. Exato. Aí. Professora, agora mudando de assunto totalmente, a senhora tem conhecimento de um programa do EAJA, Ensino de Jovens e Adultos, que funciona dentro da Casa da Acolhida?
Oficialmente, não. Bem, como presidente da Comissão em Direitos Humanos, nós fizemos visitas à Casa da Acolhida, motivada por várias reclamações, e nós identificamos o funcionamento do EAJA lá dentro da Casa da Acolhida. Sem nenhum preparo das professoras, eles escolheram, elegeram a escola mais próxima e, por uma imposição, as professoras têm que atuar dentro da Casa da Acolhida, sem preparo em relação às pessoas que elas vão ali levar a instrução. São turmas absolutamente mistas. Existem ali pessoas que vivem uma dependência química, existem pessoas que saíram de um cerceamento de liberdade do presídio, tem pessoas que estão em Goiânia completamente desamparadas, querendo voltar para a sua cidade. Ou seja, não há um perfil, como eu tenho dentro da sala de aula. Assim, claro que não é um perfil único, mas eu tenho mais ou menos ali um caminho. Ali, o que eu vi na Casa da Acolhida me assustou muito. Como que eu coloco uma professora ali dentro sem dar nenhuma condição? Os kits que foram montados, de caderno, lápis, foram montados pelas professoras dentro dessa escola e elas foram obrigadas a assumir. A senhora está me relatando que não tem conhecimento? Oficialmente. Oficialmente é quando eu digo assim, a secretaria pensa uma política e, oficialmente, a secretaria encaminha ao conselho uma narrativa dessa política. É isso que eu chamo oficialmente. Que o conselho tem ciência, extraoficialmente. Por quê? Porque chegam relatos. Eu já tinha tido relatos de toda essa situação que a senhora está colocando aqui. Agora, é necessário que o conselho ele tenha oficialidade nisso. Ou seja, olha, é uma política de expansão, de atendimento? Se deveria... Por quê? Porque, inclusive, tramita no Conselho Municipal a aprovação da PPP da EAJA. Há longos anos, inclusive, em que a gente vem reiteradamente fazendo uma solicitação que a secretaria apresente com celeridade o documento. Agora, recentemente, no ano de 2019, que o documento retornou. Ele esteve na casa em 2017, e agora, em 2019, ele retorna na versão final, pedindo um prazo de 1 ano, porque eles já vão entrar em nova revisão desse documento. Então, assim, é preciso que a sociedade compreenda que o Conselho trabalha com documentação e regularidade das informações. Agora, extraoficialmente, eu sei dos fatos que a senhora está narrando. Oficialmente, não, porque não foi encaminhado ao Conselho. E o que a gente procede dessa forma? A gente tenta aproximações, inclusive... de encaminhar um inspetor para que faça uma observação disso. Né? Mas, assim, o Conselho teve também um trabalho na minha gestão em que a gente esteve em algumas unidades escolares que desenvolvem educação de jovens e adultos, para a gente ouvir a população, inclusive os educandos, sobre aquilo que eles acreditavam que precisaria ser feito em relação à política de atendimento deles nessas instituições. Esse documento nós temos. Ele vai passar por apreciação do pleno agora, né, que é uma síntese do que os educandos salientam ali que seria necessário para o melhor atendimento deles, em concomitância com o parecer final da PPP da EAJA, vereador. Então, assim, de posse disso e dando ciência ao pleno, é que a gente vai desdobrar nesses outros elementos que a senhora está pontuando aí, de perguntar à secretaria. Isso a gente faz, nos informe onde estão sendo feitos os atendimentos, nos informe como que é a política de expansão ou não, porque, na verdade, o que está havendo aí é um fechamento de turmas da EAJA. Então, nós estamos nesse movimento. Nós vamos começar agora um diálogo novamente com a secretaria, à luz da PPP deles, baseado na documentação que eles nos apresentam como proposta de trabalho, todas essas situações, essas realidades que a senhora está colocando para mim aqui. Sem dúvida, em nenhum momento a gente se coloca contrária a essa expansão, né? Eu, inclusive, acho que a instrução pode auxiliar essas pessoas nessa ponte aí de passagem de um modo de vida para outro. Agora, as pessoas precisam ter
condições, serem instrumentalizadas, capacitadas para estarem nesse ambiente, que é muito diferente do ambiente escolar. Por mais que a pessoa diga, mas hoje tem muito dependente químico, tem traficante dentro das escolas. Mas é diferente, né? E aí você tem uma outra autoridade dentro do seu espaço, você tem outros instrumentos que essas professoras estão expostas até à falta desse amparo dentro da Casa da Acolhida. Eu estou aqui verbalmente informando a senhora, a partir da nossa visita, dessa descoberta que eu também desconhecia, e nós vamos fazer um comunicado oficial ao Conselho Municipal de Educação para que levante os dados, quem são essas professoras que estão lá dentro, qual o horário de funcionamento, qual o público que elas atendem, qual a capacitação que lhes foi oferecida ou não, né? Porque eu achei muito sério a situação, assim, parece que não, o Ministério Público mandou que se faça isso, ou né, a Câmara Municipal mandou que se faça isso. Aí se faz, mas sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, né? É assustador que a educação seja conduzida assim no nosso país. E eu vou fazer também, através da comissão, um pedido à senhora dessa documentação do PPP do EAJA, para que a gente possa, aí também, no relatório final, abordar essa questão de uma maneira mais documental, né, para que possa, inclusive, auxiliar que a questão se resolva. E para além da gente fazer análise documental, vereadora, no ano de 2017, nós fizemos chamamentos da secretaria lá, né, chamamentos assim, chamamos superintendentes, os gerentes especificamente da EAJA, para a gente estabelecer um diálogo, né? A gente dialogou sobre os documentos de uma forma inédita. A primeira vez o Conselho fez proposituras. O Conselho geralmente ele questiona, né? Ele suscita questões, ele levanta questões, apresenta as adequações à luz das legislações. Mas especificamente na EAJA, no ano de 2017, nós suscitamos, nós tivemos assim, nós pedimos a liberdade para poder fazer sugestões. Olha, por que nós não pode ser feita por esse, a política não pode ser pensada por essa vertente. Então, assim, o documento está retornando. Vou ver se passo ainda essa semana o documento, e aí eu encaminho para vocês vamos dizer assim, todo o percurso do documento, da documentação e dos diálogos do Conselho com a Secretaria Municipal em relação à EAJA, que é para vocês terem ciência de como que o Conselho está atuando e também de como que é pensado, porque a PPP ela gente, o documento balizador da política. É por isso que eu tenho chamado a atenção do plano municipal. O plano municipal não precisamos de outro documento. O documento está aí. A gente precisa se atentar às metas lá postas. A vereadora sabe disso. Os objetivos que nós acordamos socialmente, né? Com todas as diferenças, com tudo que aconteceu, mas é o nosso documento, é um documento do município de Goiânia. E eu acho que a gente precisa, vereadora, a gente precisa retomar o Fórum Municipal de Educação de Goiânia. Com certeza, eu acho que é vital. Para mim, ele está muito silenciado em relação às questões da educação nesse município. Por exemplo, somos membros, Câmara é membro, Conselho é membro, existe uma presidência desse fórum, e no ano de 2019, nós estamos findando o semestre, nós não tivemos uma reunião sequer desse fórum para tratar de nenhum assunto com tamanha seriedade que a gente tem vivido aqui no município de Goiânia. Nós vamos, inclusive, levar essa reivindicação para a presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que é a vereadora Léa Kleber. Eu fiz parte do fórum por 2 anos, haviam reuniões sistemáticas, né? E até uma informação que eu desconhecia de que não houve nem reunião esse ano. Não houve nenhum chamamento em junho, de reunião, né? Pelo Fórum Municipal de Educação no Isso ano é de 2019. E destacando assim, que eu acho que o principal documento que nós temos de destacar foi, inclusive, o último, que foi o relatório de avaliação, que, do ponto de vista do Conselho, nós precisaríamos repensar, inclusive, a metodologia de trabalho desse fórum. Porque, ao final daquela conferência, em 2018, eu não sei se a senhora esteve presente, teve uma conferência de avaliação, junto com a Secretaria e as outras entidades, e o documento ele é um documento que não apresenta avanços, que não apresentou dados. Como que a gente pode acompanhar um plano, acompanhar as políticas públicas desse município, se a gente não tem, do meu ponto de vista, uma metodologia adequada
para que a gente possa fazer essas avaliações. Sem avaliação, a gente não sabe qual percurso. O Conselho tem acompanhado a essas metas do plano ou não? Na verdade, vereadora, na lei, lá na 9.606, o Conselho ele não é o responsável exclusivo. O Fórum é a entidade aglutinadora da qual Conselho, Câmara e outras entidades do município são pertencentes. Então, assim, a ausência do Fórum com atividades, como disse a vereadora, com uma agenda ali de atividades, esse silêncio, ele desarticula. Péssimo, e a gente não tem como dialogar com os parceiros para que a gente possa fazer o acompanhamento dessas metas, levantar os dados para esse acompanhamento e, à luz desses dados e dessa avaliação, sinalizar ao executivo, a quem quer seja, ou prestar esclarecimento à sociedade do que está acontecendo em relação ao Plano Municipal de Educação, que, para mim, ainda é o melhor projeto que a gente tem de educação no município. Eu acho que, diante dessa informação da professora Cássia, fica aqui evidente a necessidade de convidar o presidente do Fórum para participar da nossa SEI. Professora, finalizando já as minhas... Poderia também chamar o presidente do CONDIR. Eu acho que quando vocês sinalizam que precisam a maior proximidade com algumas questões das escolas e do CEMEIs, o CONDIR é uma entidade próxima. Fora e CONDIR. Isso. Professora, já caminhando aí para a finalização dos meus questionamentos, como fisioterapeuta, que trabalhei por longos anos dentro de serviço privado, a gente vê a diferença de abordagem da vigilância sanitária em relação ao serviço público e ao serviço privado, né? Haja vista a própria sede da vigilância sanitária, né? Ali é prédio para interditar, né? O teto está quase caindo, fiação exposta, é uma coisa... que expõe o próprio serviço público de vigilância. Como que eu posso cobrar de alguém se eu não consigo manter em pé nem a minha estrutura dentro da legislação exigente e vigente no município de Goiânia? Então, eu usei a vigilância para fazer um exemplo, né, para tentar aí aproximar a atividade do Conselho Municipal de Educação. Ele tem uma atuação diferente em relação às escolas públicas e às privadas? Em que sentido? No sentido de ter mais paciência, ter menos cobrança em relação ao público e ao privado, menos exigente em relação ao que há de cumprimento de norma, de técnica, de necessidade de cumprimento da legislação. Vereadora Cristina, eu vou responder pela minha gestão. Não. Não. Eu tenho, na minha gestão especificamente, não vou responder pelas gestões anteriores. Por quê? Porque uma gestão ela define uma diretriz de trabalho, né? Então, assim, na minha gestão, onde compete a mim, por regimento, organizar o trabalho do Conselho, né, organizar como esse trabalho vai se desenrolar no Sistema Municipal de Educação, eu tenho tido todo esse equilíbrio, sabe, de exigir, tanto das instituições privadas como públicas, aquilo que está posto nas duas normativas. E a pergunta é até em relação a essa questão da Donata. Há alguma escola privada no município de Goiânia que esteja dentro da fiscalização do Conselho Municipal de Educação com a mesma situação de não ter um alvará de funcionamento? Sim. Há uma escola privada na mesma situação. Vamos entender o seguinte: uma escola irregular que não apresenta alvará, porque as escolas particulares elas têm um outro alvará do qual elas têm dito ao Conselho recorrentemente que ele é um alvará que tem uma certa dificuldade de alcance, que é o de localização e funcionamento. Esse é exigido das instituições... Só das privadas. Privadas. Por quê? Porque das públicas eu leio aqui. O que a gente exige das públicas? A gente exige lei de criação, que é a identidade dela, a denominação e os alvarás de conformidade do Corpo de Bombeiro e vigilância sanitária. Quando uma instituição, vereadora, ela não tem esses alvarás, ela não consegue, muitas vezes, nem abrir o processo com o Conselho.
Ela não tem nem processo, ela é regulada do ponto de vista de não ter nem processo conosco. Ela é identificada no sistema, vamos dizer assim, a gente sabe da existência dela, a gente precisa estar ali acompanhando e dizendo à instituição que ela precisa se regularizar, mas muitas delas não conseguem nem fazer a abertura de um processo. Se ela não apresenta minimamente nenhum documento, como há algumas situações de algumas instituições privadas que querem funcionar, inclusive sem CNPJ, nós consideramos isso mãe crecheira. Mãe crecheira, para nós, ou seja, uma instituição que não tem nenhuma identidade empresarial, o que o Conselho faz? Solicita aos órgãos de pronto o fechamento. Mas essa metodologia não acontece no público. No público, hoje, nós não teríamos nenhuma... Eu acho que só um CMEI ou 2 CMEIs. Um CMEI não, na verdade, uma escola que se transformou em CMEI que não teria lei de criação, porque eu acompanho os processos que vêm aqui para a Câmara para isso. Então, assim, o que nós temos tanto na pública como na privada? Instituições que estão em condição de irregularidade, porque não têm alcance para conseguir os alvarás do Corpo de Bombeiro e da Vigilância Sanitária. Então, essas instituições... Como é exigido na legislação, o que a gente faz? A gente fica no aguardo delas conseguirem esses alvarás. Existem instituições privadas e instituições públicas nessa condição. E nós vamos o tempo todo fazendo diálogo com a vigilância, diálogo com o Corpo de Bombeiro, diálogo com a CEPLAN, né? Porque, do ponto de vista das instituições privadas, existem muitas instituições com problemas e com condições adversas que não vão conseguir o alvará de localização em funcionamento, inclusive por conta das mudanças contínuas do plano diretor, em que mudam as regras e elas já não estão adequadas a essas regras, já funcionavam naquele espaço e, com as novas regras, elas não vão conseguir. Então, a gente tem essas situações, tanto nas públicas quanto nas privadas. Inclusive, eu estou tentando uma audiência com o secretário, né, de planejamento para discutir algumas situações que, por exemplo, a instituição já pontuou ao Conselho. Nós não temos condição de conseguir um alvará, porque o que foi exigido nós não vamos poder fazer. É um número X de vagas de estacionamento. Teve um caso em que exigiram que fosse derrubado algumas salas para construir estacionamento. Então, assim, são questões que, de fato, a instituição, por si só, não vai conseguir resolver e conseguir esse alvará. Fogem ao que a escola cumpria pela mudança de Agora, do ponto de vista legal da vigilância sanitária, eu acho que a vigilância, nós tivemos uma reunião no início desse ano, em janeiro, em que houve uma movimentação da vigilância sanitária no sentido de ser mais célere, né, vamos dizer assim, nos seus atendimentos às instituições, de irem lá, né, com maior celeridade, para que elas pudessem atender essas instituições. E, assim, o Conselho ele tem, desde essa reunião de janeiro e da mudança, me parece que de metodologia lá na própria vigilância, emitido várias declarações às instituições para que elas possam ter seus alvarás de vigilância sanitária. Então, se o nosso alcance é esse, como eles vão fazer lá, a gente não alcança. Dentro da vigilância hoje, há um departamento responsável pela fiscalização das escolas? A senhora sabe dessa informação? Eu não sei se eles têm um específico, que eles acompanham, sim. Eu não sei se eles têm um trabalho em que eles têm um grupo específico, isso eu não tenho esse detalhamento do trabalho da vigilância. Vamos fazer essa solicitação também para a vigilância, um departamento. Eu quero deixar claro aqui que a vigilância, em todas as solicitações que o Conselho faz de algumas situações muito específicas, sejam de instituições privadas ou públicas, porque eu disse para vocês que nós temos uma comissão no Conselho, chama Comissão de Adequação às Normas. Nessa comissão estão presentes Conselho, vigilância, um representante do Corpo de Bombeiro. Então, assim, a gente tem um diálogo ali contínuo, né? Certo. Quando algumas situações são extremamente, vamos dizer assim, precisam de um atendimento mais específico e mais célere, a gente faz essas reuniões e a gente entra em contato com esses representantes e a gente tenta resolver essas situações. Desse ponto de vista, a nossa proximidade com a vigilância foi muito produtiva do final do ano passado para cá e agora início de 2019. A gente tem visto, eles têm tido um empenho muito grande para tentar responder às solicitações do Conselho, em especial de garantir os alvarás e esses acompanhamentos das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Certo. Bem, acho que esses seriam os meus questionamentos, né, as minhas dúvidas, e fica aqui a comissão aberta, o relatório ainda está em construção, a comissão ainda tem um calendário aí a ser cumprido. Se a senhora tiver alguma sugestão, tiver alguma informação para nos dar,
o nosso objetivo é trabalhar em prol de uma melhora dentro do Sistema Municipal de Educação. E essa é a nossa meta aqui com essa comissão, não é expor ninguém, né, vereadora Sabrina? A senhora tocou no assunto aí de adoecimento, a gente tem assistido um adoecimento coletivo, especialmente dos funcionários da educação e da saúde no município de Goiânia. As pessoas com muito medo, receio de falar, amedrontadas e adoecidas. Então, isso é uma realidade que a gente tem vivido no nosso papel aí de fiscalização no município. É uma coisa que salta aos olhos o adoecimento físico e emocional das pessoas que estão operando aí, principalmente no sistema de educação e saúde, né? Então, esse entendimento a gente tem também, e jamais temos aqui a intenção de expor alguém ou de penalizar os servidores, que a gente já sabe que estão muito penalizados com essa gestão. Inclusive, a secretaria falando que paga o piso, está mais do que provado que o piso não é pago na integralidade. Então, a gente tem muita preocupação em relação à saúde e à dignidade dos servidores públicos, né? Da parte do Conselho, eu, como presidente, eu agradeço a solicitação. Só um minutinho. Só mais 2 perguntas, Sim. professora. Nós também vou querer que a senhora encaminhe para nós os relatórios feitos na sua gestão, principalmente sobre a estrutura física das escolas, de outras escolas também, o que tem sido apontado. Vou solicitar que a nossa equipe faça esse requerimento. E quando a senhora disse que trabalha no diálogo, principalmente para o não fechamento de algumas escolas, mas, além dos apontamentos, o Conselho ele informa outros órgãos, Tribunal de Contas, alguma coisa assim, ou não existe esse fluxograma? O contato é só com a própria SME? Quando se trata de instituições privadas, a gente informa demais órgãos que sejam necessários. Geralmente, o Conselho Tutelar, a gente faz o informativo de que há um atendimento irregular. Em algumas situações recentes, a gente tem informado a Secretaria de Planejamento, né, que tem... Sim, nós temos feito isso, eles têm nos respondido com os relatórios. Em algumas situações, a gente encaminha os relatórios e pede que eles façam uma verificação em loco. A gente teve umas 5 ou 6 recentes, eles responderam, né, e tem feito, vamos dizer assim, tem sido incisivo também com essas instituições. No caso das instituições públicas, o nosso, vamos dizer assim, a interface nossa é com a Secretaria Municipal de Educação, é com o gestor da pasta primeiro, né? Ele responde por aquela pasta, por todas as questões ali envolvidas. Então, nesse caso, todos os nossos comunicados, vereadora, seja de denúncia que nós recebemos, seja de inadequações, como foi o caso recente, né, que eu tratei aqui em relação ao déficit, de documentos, de tudo aquilo que chega ao Conselho, as demandas, ela é diretamente tratada com o gestor da pasta, né? Para a gente tratar com outros órgãos, é caso a gente não tenha a resposta ou a interface de diálogo com o gestor da pasta, aí sim nós poderíamos fazer um outro percurso, né? Para que a gente possa tentar estabelecer esse diálogo e tentar e garantir, na verdade, a educação, a oferta, a permanência, a qualidade da educação que é requerida. Então, esse nosso diálogo ele tem que ser primeiro com o titular, né? Assim, com a secretaria, dialogando, informando, alertando daquilo que é necessário para que possa se cumprir aquilo que é constitucionalmente colocado para a educação. Se acaso não ocorrer, aí a gente pode fazer um outro percurso. Um dos percursos seria, inclusive, dialogar com a Câmara, né? Porque vocês têm uma comissão aqui, vocês são fiscalizadores, exato, entendeu? Ou com outros órgãos que nos possam auxiliar no sentido do cumprimento daquilo que deveria ser feito e não está sendo feito. Então, assim, mas primeiro é um diálogo, uma tentativa de diálogo. A gente vai sinalizando por meio de ofício, vai sinalizando por meio de chamamentos ao Conselho, para que a gente possa ser assertivo na oferta da educação no município. É isso. Agora, das privadas, não. Nós temos outros mecanismos que são alertar outras secretarias, porque não é a Secretaria Municipal que é a responsável, em que a gente vai para outra secretaria, outras entidades, como o próprio Conselho Tutelar, solicitando também relatórios para que a gente possa, se for o caso, fazer o encerramento e o fechamento da instituição. E, no caso, nós precisamos de outras secretarias, outras entidades para nos auxiliarem nisso.
Sobre a questão da falta de estrutura do Conselho, a senhora já informou isso à Secretaria Municipal de Educação formalmente ou ainda não houve esse diálogo? Quando a gente fala de infraestrutura, eu estou falando principalmente aí, eu falo assim, eu acho que nós precisaríamos de mais servidores. É sempre oficialmente. Eu faço o pedido oficial dizendo preciso de um administrativo, preciso de um servidor para a divisão de inspeção, preciso. E fico no aguardo. Por quê? Porque quem tem que fazer vamos dizer assim, quem tem que fornecer, né, esse recurso humano ao Conselho, como eu disse bem no início da minha fala, conforme a Lei de Criação do Conselho e Regimento Interno, é a Secretaria. Nós estamos diretamente ligados à Secretaria Municipal, embora eu acho que nós deveríamos estar ligados, na verdade, ao Paço Municipal. Exatamente. Mas isso aí é uma questão que está posta ali na Lei de Criação. Né? Então, assim, na Lei de Criação do Conselho, nós estamos ligados e dependentes, inclusive financeiramente, nossos recursos eles são recebidos da Secretaria. A Secretaria. Vocês fiscalizam alguém que é superior a vocês, né? Não incompetências, mas a gente fica na dependência, né? Inclusive, a senhora acredita que a senhora sendo indicada pelo Poder Executivo, já houve algum tipo de ingerência por parte do Executivo em relação ao Conselho? Não. Isso eu posso garantir. Nesse sentido aí, não. Inclusive, se a gente fosse discutir isso em 20 anos de Conselho, eu acho que isso é uma questão que mereceria até um estudo mais aprofundado, e eu sinalizo isso no texto que eu já escrevi sobre esse Conselho. Nós tivemos apenas um presidente que não foi do Executivo. Eu acho que alguma coisa precisa ser repensada aí nesse Conselho. Fazer uma alternância, né? Executivo e só tivemos poder público e... Então, em 20 anos, e aí a gente vai desconfigurar gestões, né? A gente pode pensar em outra perspectiva. A gente tira isso do âmbito de gestão, porque nós tivemos várias gestões. E em 20 anos de um conselho, nós tivemos apenas um presidente que não foi do Executivo, que foi do Simpro, à época, o professor Geraldo Porfírio. Eu acho que isso também fica de cada presidente, a legislação está aí, você consegue fazer as devidas, vamos dizer assim, sabe onde é que estão os limites e consegue estabelecer, sim, uma gestão democrática em que não há nenhum tipo de ingerência nisso. Perfeito. Alguém? Vereadora Cristina? É só lamentar, né? Porque fica complicada a relação, né? Você fiscaliza e vai exercer o poder de cobrança aí de quem, teoricamente, te dá condições de trabalhar, né? Mas eu acho que isso pode ser discutido e a Câmara pode participar desse debate de maneira muito eficaz, através da Comissão de Educação, mas através também da Comissão de Servidores Públicos, né? Nós temos instrumentos aqui para auxiliar nesse processo. Obrigada pela sua presença. Senhora Cássia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Você disse aí, eu não entendi. Você disse que está tentando marcar uma reunião com o secretário da CEPLAN. Isso, nós estamos no agendamento. Para resolver essa questão e não conseguiu ainda? Na verdade, para resolver essa questão que está sendo discutida aqui? Não tem absolutamente nada a ver com questões do que eu vim aqui discutir. Tem a ver com situações específicas de instituições privadas de educação. Eu estou tentando um agendamento para tratar de algumas situações muito específicas em que essas instituições sinalizam ao Conselho e a gente está tentando esse agendamento. E nós já fizemos, inclusive, reuniões com a CDTEC, com o Compur, que era um conselho que nós não conhecíamos, para tentar resolver isso. Nada a ver com o assunto aqui tratado, a ver com outras questões atinentes ao trabalho do Conselho em relação às instituições privadas. Obrigado. Bom, professora Cássia, a gente agradece a sua participação, seus esclarecimentos, estenda ao Conselho nossos agradecimentos. Tenha nessa casa uma parceria em relação à educação, a gente precisa estar mais próximos do Conselho, é o que eu tenho falado aqui do Conselho Municipal de Educação. Se a senhora quiser fazer alguma declaração final, se estiver contemplada. Como eu iniciei anteriormente, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o Conselho ele tem, nos limites que lhes são impostos por legislação, por condição de trabalho, exercido da melhor forma possível o trabalho no município de Goiânia. Eu acho que assim seria muito salutar ao Conselho Municipal
uma revisão, possivelmente, ou uma retomada dessa legislação que cria o Conselho, né, em relação à lei de sistemas, que está parada há uns bons anos, né, que a gente não tem tido êxito no andamento dessa lei. Vereadora, talvez depois a senhora desse esclarecimento, a senhora tenha mais, saiba do que nós estamos falando, no sentido de garantir ao órgão maior autonomia. Sim, eu acho que é necessário. Eu acho que a gente já tem maturidade para poder, entendeu, ampliar, né, o Conselho nesse sentido. E talvez não ter que ter sempre presidentes do Executivo. Na verdade, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse essas alternâncias. Eu acho que isso é princípio de democracia. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que, lá na lei que aprova o Plano Municipal de Educação, lá está sendo descrito que, com 1 ano de aprovação desse plano, nós teríamos que regulamentar a gestão democrática na educação. E isso não está regulamentado. Eu acho que seria importante a Câmara retomar isso. É uma lei aprovada por essa casa, em que, em 1 ano, estava estabelecida para que se pudesse, vamos dizer assim, fazer os balizamentos do que é uma gestão democrática da educação, e a gente não teve nenhuma sinalização. Não teve nenhum avanço disso. Eu acho que seria uma pauta fundamental para o Fórum Municipal de Educação de Goiânia, né? E, assim, agradecer, dizer que o Conselho está aberto, que o Conselho ele tem tido um zelo muito grande, sabe, pelo trabalho que tem exercido. Temos dificuldades, sim, quem não as tem, né, no sentido de achar os percursos mais assertivos para o acompanhamento e, principalmente, para a garantia de uma educação de qualidade nesse município, principalmente com as crianças, né, principalmente com as crianças da educação infantil. Aquilo que nós não tivemos alcance é por conta de uma legislação, inclusive, que nos tolhe muito, entendeu? A gente não tem o alcance que talvez nós gostaríamos de ter, no sentido de maior cobrança ou de exigência. Mas, assim, estamos abertos. Encaminhem, por gentileza, via ofício, toda a documentação que vocês precisam, inclusive das instituições para além do Donata, né, que vocês queiram os relatórios do Conselho, que nós vamos encaminhar todos os relatórios de forma a contribuir. Eu compreendo bastante quando vocês dizem que aqui o que nós estamos buscando é o caminho mais assertivo para o atendimento à população. Esse também é um princípio do Conselho. Por isso que eu reiterei em vários momentos da minha fala de que o Conselho ele percorre um princípio do diálogo, né? Não de enfrentamento, mas do diálogo, né? De ir pelo diálogo, por esses esclarecimentos, buscando ser assertivo na oferta da educação no município. E colocamos-nos à disposição, se quiserem conhecer nosso espaço, participar de uma sessão plenária nossa, ter acesso às nossas pautas, né? Tudo muito aberto e transparente. Eu acho que é até salutar, tanto para a Câmara quanto para a sociedade, que eles tenham acesso àquilo que o Conselho faz e como faz, né? Eu acho que isso é muito importante, a transparência, porque quanto mais transparente nós nos tornamos, eu acho que mais legitimidade de trabalho nós temos. Verdade. Obrigada, professora Cássia. A próxima que seria ouvida hoje, a professora Kátia. Nós dispensamos ela tinha uma reunião com um adiantar da nossa reunião. A gente vai ouvi-la semana que vem, na próxima segunda. Encerrada a sessão, convocando outra para segunda às 9h. Obrigada. Obrigada, bom dia. Boa semana, né?